Vamos então para a questão de lei de Gauss, que é uma questão que ela até aparenta ser um pouco difícil, mas não é tão difícil assim não. Vamos lá. A figura é uma seção de uma barra condutora, isso é importante, condutora, de raio 2 milímetros, comprimento de 4 metros, no interior de uma casca condutora R2 de raio 2, 10 milímetros. A barra Q1, a carga da barra vale menos 2 microcoulombs e a carga Q2 mais 6 microcoulombs. Bom, vamos lá então. Primeira pergunta. Determine a uma distância 1 milímetros do centro da barra o fluxo e o campo elétrico. Bom, pessoal, tem que lembrar que se a barra condutora dentro é negativa, essas cargas negativas nunca ficam dentro da barra condutora. Ela fica sempre na superfície externa da barra condutora. Dentro da barra não tem campo elétrico. Lembra? Dentro, no interior de qualquer condutor, ó, lá dentro, ó, o campo elétrico é nulo, é zero. Então, quanto é que é? Por quê? Porque se o raio R1 é 2 milímetros, 1 milímetro eu estou dentro. E se eu estou dentro, a primeira pergunta era mais fácil de todas. O campo elétrico é zero e o fluxo é zero. Então, o campo elétrico é nulo dentro de qualquer condutor e o fluxo dentro de qualquer condutor é nulo. Tá aí a primeira pergunta, já ganhava 0,2. Bom, determine a 3 milímetros do centro da barra. Então, 3 milímetros, se R1 vale 2 milímetros, 3 milímetros eu estou entre a barra central e a casca. Estou entre, certo? Então, agora eu quero saber o fluxo e o campo elétrico. O fluxo é muito fácil, o campo elétrico é um pouquinho mais difícil. O fluxo é muito, muito, muito fácil. Olha só, o que a lei de Gauss nos diz? Que a carga envolvida dentro de uma gaussiana é ε0 vezes o fluxo total. Tá? Bom, se eu fizer uma gaussiana a 3 milímetros, ou seja, bem em cima desses 3 milímetros, o que está dentro? O que está dentro é só a carga Q1, é só a carga da barra. Então, olha só, para o fluxo era muito fácil. Então, qual é a carga dentro? Estou no item B. A carga dentro é a Q1. Até que é o ε0. Te dei 8,85 vezes 10 a menos 12. Então tá ali. O fluxo do item B é pegar a carga 1 e dividir por ε0. Só isso. Acabou. Carga 1, menos 2 vezes 10 na menos 6. 8,85 vezes 10 na menos 12 em unidade do sistema internacional. Então, o fluxo do item B, fluxo de campo elétrico, que é uma das perguntas, eu vou tirar o Fabris daqui, ó. O fluxo e o campo elétrico. O campo é um pouquinho mais difícil, mas a gente fez essa questão em aula. Então, vamos lá. 2 dividido por 8,85 é 0,22. Tá? 0,22. Negativo, tá? 10 na menos 6 por 10 na menos 12 é menos 6 menos 12. Então, vai dar mais 6. Mais 6. Então, isso aqui vai dar 0,22. Então, vai dar 2,25, né? Vezes 10. Era 10 na 6 positivo, 10 na 5. 0,225 vira 10 na 5 Newton por Coulomb metro quadrado, que essa é a unidade de fluxo. Está ali o fluxo do item B. Bem fácil. Tá? Só usar a lei de Gauss. Bom, o campo elétrico é um pouquinho mais difícil nos pontos. Por que o campo elétrico é um pouquinho mais difícil? Esse problema eu fiz em aula. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que lembrar da simetria cilíndrica. Nós vamos ter que lembrar que aquele fluxo, ó, o fluxo é a integral fechada de E escalar dA. Tá? Bom, se eu pegar uma gaussiana cilíndrica, o que vai acontecer?
eu vou pegar, né, a gaussiana cilíndrica. Como a carga está lá no centro, ó, o dA vai estar para fora e o E vai estar para fora. Nas tampas, o dA e o E fazem 90 graus. Então, na tampa do cilindro não tem. Então, o fluxo total na superfície cilíndrica é a soma das duas tampas mais da superfície lateral do cilindro. As duas tampas não tem, então vai ser a integral de EdA. Tá? Integral de EdA. O fluxo é a carga envolvida sobre o ε0, que eu acabei de fazer. Aqui, ó, carga envolvida sobre ε0. O E, ele é constante, então vai para fora da integral. O E tem o mesmo valor em todos os pontos da superfície do cilindro. Como é a superfície lateral do cilindro, é 2πr vezes o comprimento do cilindro, 2πrl. Então, essa dedução eu fiz em aula, tá? Tem a maioria dos livros tem essa dedução. Então, ali o campo elétrico. O campo elétrico será carga envolvida sobre 2πε0rl. Então, essa formulazinha, em algumas provas até posso fornecer essa formulazinha. Tá? Então, o que o aluno tinha que fazer para calcular o item B? Ele tinha que fazer para calcular o item B. Para calcular o item B, continuação do item B, a outra parte era saber isso aqui, ou deduzir, ou eu te dou isso aqui. Carga envolvida é a Q1. Então, menos 2 vezes 10 na menos 6 sobre 2 vezes 3,14 vezes 8,85 vezes 10 na menos 12. R é a distância, 3 milímetros, então 3 vezes 10 na menos 3, vezes L, que é o comprimento da barra, que é 4. Tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro o 2 dividido por todo esse produto. Esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse. Vamos lá, então. Então, eu vou ter 2 vezes 3,14, que é o π, vezes ε0, 8,85. Errei aqui, vamos de novo. 2 vezes 3,14 vezes 8,85 vezes 3 vezes 4. Tá? Isso dá 666, número da besta, não é ao acaso. Então, vou dividir por 2, tá? E vou fazer 1 sobre, tá? Então, isso aqui, ó, 2 dividido. Aqui é o módulo, senão não precisa, tá? Vai dar 0,029, vai dar 1, 2, 3... 2,998, dá para arredondar, né? Então, 1, 2, 3, dá 3 vezes 10 na... 1, 2, 3. Vezes 10 na menos 3. Agora eu vou fazer 10 na menos 6. Ó, vou acrescentar o 10 na menos 6 que estava faltando. Aí tem no denominador um 10 na menos 12, que era do ε0. Opa, 10 na menos 12. E tem o 10 na menos 3 do milli que está ali, ó. Então, 10 na menos 12. Bom, 10 na menos 3 com 10 na menos 3 já vai para o espaço. Então, eu vou fazer menos 6 menos 12. Então, tá lá. O campo elétrico vale o 3 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb em módulo. Esse é o item B. Difícil é a conta, né? Bom, vamos para o item C.
Determine para 15 milímetros o fluxo e o campo. Eu vou colocar de novo aqui colocar de novo essa figura. Ele pede para 3 milímetros, certo? 3 milímetros. Vamos de novo na figura. Então, primeiro ele pediu para 13, item C. Ele pede para 15 milímetros. Se o R2 vale 10, 15 milímetros é lá fora. O Rzinho é igual a 15 milímetros. Então, vamos primeiro a parte mais fácil, o fluxo. O fluxo do campo elétrico lá fora, no item C, é a carga envolvida sobre o ε0. Meus amigos, o que tem dentro dessa gaussiana aqui, a 15 milímetros? Tem a carga 1 e tem a carga 2, tem as duas cargas. Lembrando que a carga envolvida é tudo que está dentro, então é a carga 1 mais a carga 2. Então a carga envolvida será menos 2 microcoulombs mais 6 microcoulombs. Então a carga envolvida nessa gaussiana é mais 4 microcoulombs. Então, a conta que eu vou fazer, 4 vezes 10 na menos 6, positivo, fluxo, sobre 8,85 vezes 10 na menos 12, que é o ε0. Então, está ali o fluxo a 15 milímetros. Então, o fluxo sempre é muito fácil de fazer. 4 dividido por 8,85... 4 dividido por 8,85. 0,45 vezes 10 na 6. Então, isso aqui vai dar 4,5 vezes positivo vezes 10 na 5 newton por coulomb metro quadrado. Então, o fluxo é o mais fácil de fazer. O item fácil. Os três fluxos aqui, ó, 0 e os outros dois, que era só dividir por ε0 e a carga envolvida, poderia de barbada acertar nessa questão. Bom, o campo elétrico, aí, fica fácil se eu te dei isso. Tá? Se eu te dei isso, fica fácil. Se tiver que deduzir, bom, vai ter que lembrar a dedução lá do livro. O carga envolvida, 2πε0 RL. Então, vamos lá. Então, quanto é que é o campo elétrico para o item C? Carga envolvida sobre 2πε0 RL. Carga envolvida é mais 4 vezes 10 na menos 6 sobre... Eu tinha feito aquele produto, podia ter guardado na memória aquele produto lá, né? Então, a única diferença agora é 2 vezes 3,14 vezes 8,85 vezes 10 na menos 12... R agora é 15 milímetros. Então, 15 milímetros vezes 10 na menos 3. E o L continua o mesmo, 4 metros. Tá? Então, vou ter que fazer toda aquela conta lá. Vamos lá. Vou fazer 2 vezes 3,14 vezes 8,85 vezes 15 vezes 4. Isso aí eu vou dividir por 4 e vou fazer o inverso. Inverso disso. Olha lá. 1, 2, 3, 1,2. Então, o campo elétrico será 1,2 vezes 10 na menos 3, que é a resposta de 4 dividido por esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Vezes 10 na menos 3 aqui, menos 3, tá? Agora, vezes 10 na menos 6 sobre o 10 na menos 12 que sobrou ali embaixo, vezes o 10 na menos 3 que sobrou ali embaixo. 10 na menos 3 corta com 10 na menos 3. Então, é 1,2. O campo elétrico no ponto C é 1,2 vezes 10 na 6 newton por coulomb. Isso se eu não fiz nada de errado. Às vezes pode acontecer de errar em uma continha, mas tá aí. Só trocar ali. Feito o item C. Feito o item C. Tá? Bora para o item D. Novamente vou colocar de novo aqui essa figura. Que nesse item, o que eu peço?
Nesse item, eu peço para que tu faça o seguinte, ó. Esse item eu peço para que tu entender, desenha a configuração de linhas de campo no interior da barra, entre a barra e a casca e na parte exterior da casca. Bom, dentro não preciso desenhar linha nenhuma, porque dentro o campo é 0. Cargas negativas aqui, elas ficam aqui, tá aqui a carga negativa, ó, na superfície externa da barra. Nada dentro, superfície externa. Bom, o que vai acontecer agora? Essa carga negativa é menos 2 microcoulombs, correto? O que vai acontecer? Olha aqui que tem uma manha importante. Se eu desenhar uma gaussiana bem entre aqui, ó, dentro da casca, eu pergunto, quanto é que é o campo elétrico no interior da casca? É 0. Então, o fluxo é 0. Então, a carga envolvida no interior dessa gaussiana será 0. Mas como é que pode, se aqui ó, tem uma carga de menos 2 microcoulombs, como é que a carga envolvida pode ser 0? Porque eu já estou respondendo no item E também. Porque na parte interna da casca, que número que eu somo com menos 2 que dá 0? Porque ó, nessa gaussiana eu tenho que ter uma carga na parte interna da casca, tá? Aqui nessa parte interna, que somada com a Q1 lá de dentro, tá aqui tem uma carga Q1, ó, tá aqui a carga Q1, tem que dar 0. Tá? Então, olha, eu botei uma gaussiana bem dentro dessa casca. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que ter uma carga com uma Q1. Como a Q1 é menos 2 microcoulombs, a carga interna terá que ser mais 2 microcoulombs. Então, tá ali. Mais 2 microcoulombs. Então, eu vou induzir uma carga na parte... A barra central induz na parte de dentro uma carga numericamente igual a ela, de mais 2 microcoulombs. Por isso que dentro, como é que é a configuração das linhas? Elas saem da parte interna da casca, ó, interna da casca, e vão para ali, ó, vão para a barra. Tá ali as linhas. Tá? Então ali as linhas. Agora, então já desenhei. E agora na parte de fora, eu sei que essa carga 2 total é mais 6 microcoulombs. Se mais 2 estão na parte interna, onde é que estão o que está faltando? Eu tenho uma carga na parte interna e uma carga na parte externa. Então, se eu tenho mais 2 micro na parte interna, eu vou ter que ter mais 4 na parte externa. Então, eu tenho uma carga positiva também na parte externa da casca. Positiva. E essa carga positiva é na parte externa da casca, de mais 4 microcoulombs. Que já responde quanto vale a carga na parte interna e externa da casca. Ali. Mais 2 na parte interna, mais 2 microcoulombs na parte interna e mais 4 microcoulombs na parte externa. Se na parte externa eu tenho cargas positivas, as linhas de campo na parte externa são saindo daquela casca. Então, na parte externa, ó, eu estou respondendo a configuração de linhas ainda. Estou respondendo a parte exterior. Então, as linhas são na parte de fora saindo e na parte de dentro da casca interna para a barra condutora central. Então, aí todos os itens, está resolvida a questão. Tá bom?